Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos aqui para a correção da atividade da semana passada, certo? Vou ler aqui para vocês e responder lá na folha, tá bom? Numa comunidade com 320 pessoas, sabe-se que 65% são idosos e crianças. Nessas condições, qual o total de idosos e crianças dessa comunidade? Então, pessoal, se no total são 320 pessoas e a questão quer saber o percentual equivalente a 65%, na verdade, a quantidade, de idosos e crianças desse total, basta que eu faça o quê? Calcule 65% de quanto? De 320. E a gente aprendeu que podemos fazer de que maneira? Representar esse 65% na forma de fração, 65 sobre 100, não é isso? E multiplicar pelo total, que no caso aí o total é 320. Sendo assim, vou multiplicar 65 vezes 320 e depois vou dividir por 100. Fazendo a multiplicação aqui, vamos ver quanto é que dá. 320 vezes 65. Vamos lá. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 2, 10. 0 vai a 1. 5 vezes 3, 15. Mais 1, 16. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 2, 12. E vai a 1 também. 6 vezes 3, 18. Mais 1, 19. E agora eu somo 0, 0. 6 mais 2, 8. 9 mais 1, 10, 0 e vai a 1, 1 mais 1 igual a 2, ok? Opa, pronto. 20.800. O que é que eu vou fazer com esse 20.800? Vou dividir por 100. Então vamos colocar aqui. 20.800 dividido por 100. Para facilitar, o que é que eu posso fazer? Cortar os dois zeros aqui com esses dois zeros. Ficou de que maneira, pessoal? 208 dividido por 1, que dá igual a o próprio 208. Então significa o quê? Que 65% de 320, que é o total de pessoas, equivale a 208. Então, 208 é a quantidade de idosos e crianças, certo? Nessa comunidade da primeira questão. Vamos aqui para a segunda questão, ó. A tabela a seguir mostra o menor e o maior preço de alguns produtos em supermercados da cidade de Belos Mares. Na data da publicação da tabela, Sueli comprou uma unidade de alface pelo menor preço. Qual foi o supermercado onde Sueli comprou essa alface? Bom, pessoal, bem simples, né? Bastava você identificar o alface, a unidade e o menor preço e o maior preço. A questão fala que ela comprou pelo menor preço, não foi? Então, se eu sei que a unidade de alface foi comprada pelo menor preço e pelo maior preço, bastava eu indicar aqui qual seria o supermercado. Supermercado Seleção, não foi? E marcar a alternativa, ó, porque já está indicando o menor preço e maior preço. E eu sei que 0,47 é menor que 0,60. Não é assim? O menor preço. Somente questão de observação e identificar os valores, comparar, números racionais, que no caso aqui estão como números decimais. Então, seria seleção. Então, seria a alternativa D. Não é isso? Na terceira questão, pessoal, nós temos o seguinte. Um terreno será dividido em duas partes, conforme a figura. A parte com maior área será destinada para a construção de uma casa e a parte com menor área será destinada para a construção de um quintal. Para que a construção seja iniciada, o proprietário do terreno deverá saber a área total do terreno. Então, qual a área em metros quadrados? A gente observa que a gente tem um terreno aqui,
E apesar de ter essa linha pontilhada, esse terreno faz parte de um todo. E para ele iniciar, ele tem que saber a área total. Como que eu vou fazer para poder saber determinar qual é a área total em metros quadrados? Eu vou levar para a folha daqui a pouco. Mas ó, a gente pode fazer, pessoal, ó, aqui na imagem a gente já tem a ideia, ó. Você observa que aqui está pontilhado, né? Isso aqui faz parte de um todo. Mas a partir do momento que eu faço essa linha pontilhada aqui, essa figura geométrica que forma é um retângulo, né não? Assim como essa maior também fica com a forma de um retângulo. E eu tenho as medidas, ó, 6 aqui e aqui eu tenho 5. Sabendo da fórmula para calcular a área, eu posso determinar a área desse retângulo maior e desse retângulo menor. E se eu quero o total, no final, basta que eu some tudo, ok? Vou levar lá para a folha, tá? Então, gente, ó, o desenho não está perfeito, mas dá para entender de acordo com a terceira questão, certo? Como eu tinha falado, ó, 6 metros aqui e aqui 5 metros. Observem que eu tenho essa medida aqui, ó, equivalente a 2 metros. E essa outra medida aqui também é equivalente a 2 metros. Por que isso é importante, ó? Porque eu sei que desse vértice aqui até esse eu tenho um total de 6 metros. E observe que essa medida aqui, onde eu estou indicando com a ponta da caneta, até esse outro vértice aqui também vai ter quantos metros? 6, né? E se aqui eu tenho 2 e aqui também 2, logicamente essa pontilha daqui também vai ter quantos metros? 2. Assim ficaria 2 mais 2 mais 2, resultando nos 6 metros que eu tenho nesse total aqui, desse lado. Por que isso é importante? Para poder calcular a área desse retângulo menor. A gente sabe que para calcular a área, vou colocar aqui um M, aliás, M não. A gente sabe que para calcular a área de um retângulo, basta que a gente faça o quê? Aplique na forma área igual a base vezes a altura, não é isso? Então, vamos calcular primeiro a área desse retângulo menor aqui. Quem seria a base? 5 metros. E a altura, eu sei? Sei, acabei de descobrir ó, que essa parte pontilhada aqui mede quantos metros? 2, né? Aqui tem 2, aqui tem um 2, que já soma 4. Então, essa aqui só pode ser também 2 metros. E é esse valor aqui que eu necessito. Então, a área vai ser igual a base 5 metros vezes a altura, que é igual a 2 metros. Então, a área vai ser igual a 5 metros vezes 2 metros, igual a 10 metros quadrados, certo? 5 vezes 2, 10, e m vezes m, m ao quadrado. Só lembrar da propriedade das potenciações. M vezes m é como se fosse uma potenciação com expoente igual a 1. Repete a base, que é o próprio m, soma os expoentes, 1 mais 1, 2. Essa aqui, essa área, é desse retângulo menor. Vamos calcular a área desse maior aqui. A base, no caso aqui, seria 5. Aplica na forma área igual a base, que vai ser 5 metros, vezes a altura, que vai ser 6 metros. Então, área igual 5 vezes 6, 30. M vezes m, m ao quadrado. Não é assim? Então, descobri a área desse retângulo maior. Só que a questão pede o total, né? Se é o total, basta que eu some essas duas áreas que eu encontrei. Assim eu vou saber qual é a área total. 10 metros quadrados mais 30 metros quadrados vai ser igual a 40 metros quadrados. Como alternativa, eu vou ter que vai ser a letra A, não é isso? 40 metros quadrados, ok? A resolução da quarta questão, pessoal, vai estar lá no vídeo da turma do 8º ano, tá certo? Que também tem essa questão lá.
tá bom? Depois eu indico para vocês qual o tempo certinho que eu fiz a correção dela.